Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos fechando a nossa meditação hoje no capítulo de número 13 de Romanos, né? E nós fechando a meditação no capítulo hoje. Amanhã nós estaremos entrando na meditação das referências, tá? Então, de modo que na palavra direta em si, na Bíblia, né, nós estamos terminando a meditação. E por que dessa explicação que eu falo com os irmãos, né? Eu tenho falado com os irmãos de modo geral, né? Que a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo pentecostal. Chama-se Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Revista e corrigida por João Ferreira de Almeida. Edição de 1991. Então a minha Bíblia, por ser uma Bíblia de estudo, irmãos, ela é mais abrangente, né? A palavra em si é exatamente igual a todas as Bíblias, não tem diferença, pode haver diferente interpretação, né? Ou expressão da palavra em si, não é nem de interpretação. A interpretação tem que ser a mesma, mas a expressão pode ser diferente, né? E aí, mas é igual, é tudo a mesma coisa, né? E só que a minha é mais abrangente porque ela tem uma Bíblia de estudo, né? Então ela tem as referências, né? Ela traz o assunto, ou seja, o assunto que é trazido em cada versículo, né? Então aí se você tem dúvida para poder, com a leitura apenas do versículo, você não teve entendimento suficiente da palavra, você vai lá na referência e que você consegue melhorar o seu entendimento, né? Quem dá entendimento para o homem e a mulher que lê a palavra de Deus não é o que está escrito em si, e sim o Espírito Santo do Senhor, né? É Ele que dá entendimento para cada um de nós entender, né, literalmente o que está escrito, né? Você lê ali a mensagem que está escrito, você vê a forma e entende o conteúdo, entendeu, irmãos, tá? Então o Espírito Santo de Deus, né, ele é a inteligência do Senhor, né? Então, se o Espírito Santo do Senhor não der o entendimento, o homem não consegue entender, né? Então, o homem, porque muitas vezes o homem natural lê a Bíblia e não entende nada, exatamente porque ele não tem o Espírito Santo do Senhor, né? Mas está ao alcance dele, né? Todo aquele que almejar ter o Espírito Santo, né? É só seguir o passo a passo que manda as Escrituras Sagradas, né? A Santa Palavra de Deus, né? Que o Senhor lhe concederá e ele passará a ter um entendimento perfeito, né? Ele pode não ter estudo nenhum, né? Não ter cursado nem o primeiro grau completo, né? Ele pode ter estudado aí 2, 3 anos apenas, né? E ele tem um entendimento perfeito, porque o Espírito Santo do Senhor, que é a inteligência do Senhor, ele dá o entendimento para aquele que pede e liberalmente o concede, né? Então, de modo que a minha Bíblia é isso. Então, hoje nós estaremos fechando a meditação na palavra do capítulo 13 de Romanos em si. E amanhã nós estaremos entrando na meditação nas referências, né? Para que fique bem esclarecido na mente de todos os irmãos, né? Tudo tanto quanto está escrito, tudo tanto quanto nós estamos falando, estamos lendo, estamos meditando, né? Para que os irmãos, uma vez analisando com calma, com paciência e pedindo a Deus o entendimento, isso fica muito bem claro na mente de todos os irmãos, tá certo? Então vamos lá, Romanos capítulo 13, o título da mensagem é Submissão à Autoridade. Romanos 13, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação.
porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência, porque por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Né? O amor ao próximo, a vigilância, a pureza. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, né? Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, quero pegar aqui essa meditação de hoje, né, que nós estamos fechando, né? Eu quero pegar aqui o versículo de número 7, né, que diz o seguinte: portanto, a partir do versículo número 7, é claro, né? Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Né? E o ser humano na vida, né, ele passa por esse processo todo. Né? Quem é que não... Vamos falar aqui de imposto, por exemplo. Quem é que não paga imposto na vida? Né? Quem não possui bens nenhum. Se você não possui nenhum tipo de bens, você não tem que pagar imposto. Né? Você não tem um carro, você não tem um terreno, você não tem uma casa, você não tem uma chácara, você não tem um sítio, você não tem uma fazenda, você não tem uma empresa de nenhum tipo de segmento. Então você não tem imposto a pagar. Né? Então você é isento de qualquer tipo de imposto. Então você é um trabalhador assalariado, que você ganha menos do que a faixa exigida aí pela Receita Federal, de acordo com as cobranças dos impostos. Então você não paga imposto de hipótese alguma. Mas você paga, aí você vive de aluguel, você só anda de ônibus, você não anda ou de bicicleta ou de a pé, então você não paga. Mas se você não paga direto, porque indiretamente você paga, né? Tudo que nós compramos e comemos para nos alimentar, né, de corpo e alma, né, nós pagamos imposto, tem um imposto embutido que nós pagamos, né?
E a palavra afirma aqui, né, a quem imposto, né? Então, para quem é que nós pagamos impostos, tributos, né? Pagamos exatamente aqueles indiretos, você compra, você paga, você não tem como deixar de pagar. E aí, destinado para cada segmento, né, governamental, né, tem federal, estadual e municipal. Então ali tem as parcelas que cada um, uma vez pago nas coisas que nós consumimos, os órgãos que contabilizam essas coisas todas já encaminha os valores para cada lugar, né? E tem alguns até que você pagou na boca do caixa, de imediato ele já é enviado para os locais adequados, né? E tudo que nós utilizamos, se você tem um carro, se você tem um terreno, se você tem uma casa, então você precisa pagar impostos. E você tem que entender que você precisa pagar, porque é lei. Se é lei, você tem que obedecer. Se você não obedecer e não quiser pagar, você está infringindo a lei, né? E você será penalizado por isto. Não apenas pela lei dos homens, mas também de Deus, porque você está sendo desobediente, desonesto, corrupto, né? E a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, né? A quem temor, temor, a quem honra, honra, né? E nós devemos temer, já falamos muito aqui sobre temer a autoridade, né? De um modo geral, né? E nós precisamos temer principalmente a Deus. Temer principalmente a Deus. Porque Deus, ele fala muito na palavra de Deus, é escrito, né? Que nós não precisamos temer o homem, né? Mas o que a palavra fala que nós não precisamos temer o homem não é desobedecer às leis do seu país, do seu estado e do seu município. É o temor em si, né? Se você andar rigorosamente dentro da lei, você não tem que temer. É desse temor que Deus está falando, né? Agora, Deus fala sobre o temor de Deus, né? Também da mesma forma, da mesma sorte, né? Aí vamos para o campo espiritual. Você lendo a palavra de Deus, né? Você começa lá em Moisés, né? Em Êxodo, né? Quando Deus deu para Moisés as leis, os estatutos e os mandamentos, né? Então daí você tem que ler, entender e obedecer. Obedecer como? Praticando rigorosamente, religiosamente, integralmente, literalmente, tudo tanto quanto está recomendado na Santa Palavra de Deus, né? Então, se você agir dessa forma, você não precisa se preocupar. Deus, ele é um Pai amoroso, ele é um Pai bondoso. Deus na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque os três se comungam num só, né? Deus Pai Todo-Poderoso, né? O nome da palavra Deus significa Pai, Filho e Espírito Santo. E é no plural, irmãos. Deus é no plural. Deus, ele você só pode falar Deus, ou melhor dizendo, quando nós falamos Deus, estamos falando do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três numa só pessoa, né? Individualmente, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são divindades, né? A única divindade que existe entre os céus e a terra, o que vive no céu, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que são divindade? Porque não foram criados, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo não foram criados, são divindades. Eles existem e nós não sabemos como é que isso aconteceu, né? E é melhor que você não tenta saber, porque você vai ficar louco, você não vai conseguir entender. Por que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Desde a fundação do mundo já eram os três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ah, mas são três deuses, pastor? Não, não são três deuses, não, irmãos. É um Deus só, né? É um Deus só. É Pai, Filho e Espírito Santo. E os três se comungam
num único só, num único Deus, né? Por isso que chama Deus no plural, não é no singular. Deus é no plural. E Deus só é Deus se você reunir as três pessoas, os três seres divinos, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí é Deus, né? Individualmente, Jesus falou o Pai, né? Ele, Filho e o Espírito Santo, né? Os três são divindades, os três são divinos, os três se comungam numa só pessoa. Então você fala ao Pai, você fala ao Filho, ao Espírito Santo, mas quando você fala Deus, você está falando dos três num só, né? Os três se comungam numa só pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três juntos é uma só pessoa. Não existe Deus sem o Filho e o Espírito Santo. Não existe Deus, não existe Deus só em Jesus e no Espírito Santo sem o Pai. E não existe Deus, né, sem o Espírito Santo e sem Jesus, né? Então Deus, a palavra Deus significa Pai, Filho e Espírito Santo. Individualmente, né, tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. São três, pastores. Não é três, irmãos. É um só, né? É um só. Pai, Filho e Espírito Santo. Você junta os três, Pai, Filho e Espírito Santo, ou Pai, Jesus e Espírito Santo. Se você juntou os três, então daí que sai a expressão Deus. É o Todo-Poderoso. É o que pode todas as coisas. É o Criador dos céus, da terra e o mar. Né? Jesus, ele não passou a existir depois que ele foi concebido no seio de Maria Santíssima e nasceu e viveu e implantou sua obra aqui na terra, né? E foi morto, crucificado e subiu aos céus. Ele já desceu de lá, ele já veio de lá. Antes, vai lá em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Ele era o verbo se fez carne, né? Então Jesus, quando ele subiu aos céus após a sua ascensão, morte e crucificação, foi morto, crucificado e ressuscitado, ele voltou para o Pai, para o céu, do lugar de onde ele veio, quando ele veio antes. E o Espírito Santo, ele é a inteligência de Deus. É simples. Tanto é que Jesus fala, se alguém pecar contra mim, ser-lhe-ás perdoado. Mas se pecar contra o Espírito Santo, vós não sereis perdoado. Então vocês veem a grandeza do Espírito Santo. Quem é ele, como ele é. Ele é pura e simplesmente a inteligência de Deus, né, formando a Santíssima Trindade. Por isso que chama a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são iguais. Jesus afirmou isso muitas vezes, né, que ele era igual ao Pai. Eu me lembro muito bem que teve uma passagem, quando ele falou isto, os fariseus partiram para cima e queriam matá-lo na hora ali, porque ele dizia que era igual ao Pai, né? Por que ele é igual ao Pai? Exatamente porque ele faz parte, é Deus Trino, né? É Deus Trino, formado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Santíssima Trindade, porque os três se comungam num só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí, juntando os três, forma-se a palavra Deus. Entendeu, irmãos? Então, Deus é isto. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Os três juntos se comungam num só, né? Então, os três juntos são Deus, quando juntam os três. Entendeu, irmãos? É assim, tá? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então, Deus fala na sua palavra, né, sobre o temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que lhe obedecem, né? Então, você quer trazer para a prática da sua vida, né, essa expressão de começar a ser sábio, começar a ter entendimento das coisas de Deus.
Então você comece a temer a Deus. Temer por temor, por inteligência, por sabedoria, né? Quer dizer, o Senhor é Ele quem me fez. Ele é o dono da minha vida. Ele criou os céus, a terra e o mar e tudo que existe, né? Então você não tem que perguntar por que Senhor, Senhor, por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor me fez, por que o Senhor me fez diferente? Né? A palavra dele traz essa afirmação. Por um acaso a coisa criada, a criatura pode perguntar por que me fizeste assim? Não podemos, não devemos. Aceita você ser como você é nesse caso, e se contenta em ser um verdadeiro servo de Deus. Se contenta em ser uma verdadeira serva de Deus. Que você seja exatamente como você é, da forma que Deus te fez. Deus, inclusive, lança a pergunta para nós. Por um acaso, alguém pode endireitar aquilo que Deus fez torto? Né? E esse Deus chama Pai, Filho e Espírito Santo, os três numa só pessoa. Né? A palavra de Deus, inclusive, afirma mais, que são três, é claríssimo isto, são três que testificam no céu. É afirmado dessa forma. E quem são os três que a palavra afirma? O Pai, a Palavra e o Espírito. Né? Pastor Israel, quem é o Pai? O Pai é o Pai, todo mundo sabe. Quem é a Palavra, Pastor Israel? A Palavra é Jesus. Quem é o Espírito, Pastor Israel? É o Espírito Santo. Então, os três testificam no céu. E a palavra vendo que são três os que testificam na terra. Né? E na terra, quem é que testifica na terra os três? O sangue, porque é o sangue de Jesus. Este é o maior testemunho que existe em todo tempo, em todo momento, em todo lugar. Né? O sangue de Jesus é o que testifica na terra. Vocês lembram bem, irmãos, que quando o príncipe dos demônios levantou-se no céu contra Deus porque queria ser igual a Deus, quando ele se levantou e perverteu a terceira parte dos anjos, né? Eles lutavam ali para ver quem vencia aquela batalha, porque o príncipe dos demônios queria assumir o comando no céu e sentar ao lado de Deus, ser igual a Deus. Né? Ele queria, né? E ele perverteu a terceira parte dos anjos. Né? E a luta estava acirrada, a palavra afirma. Não havia vencedor. Era laica, não tinha vencedor. E quando o anjo inteligente do Senhor entrou na peleja e clamou pelo sangue de Jesus, aí foi vitória total. Foram vencidos, Satanás e seus anjos foram vencidos e lançados do céu abaixo. Né? Então, o sangue de Jesus, ele é desde sempre e eternamente. Né? E então os três que testificam, e são três que testificam na terra. Né? O sangue, que é o sangue de Jesus. A água, que é a água batismal. Né? Ela que dá o testemunho da vida em Cristo para o homem. Né? E o Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, ele chama. Espírito Santo de Deus. Ele é a inteligência de Deus. E ele vai permanecer aqui, irmãos, somente e exclusivamente até a igreja de Cristo subir. Por isso que a palavra em Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Por que ele está perto? Porque ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui, habitando nos seus santos, que são exatamente o homem e a mulher que aceitaram a Jesus e têm a vida em Cristo, vida santificada. E Jesus subiu aos céus. Salmo 110, né? Salmo 110, né? O Senhor disse para o filho, o pai disse para o filho, né? Assenta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Ou seja, por estrado, por debaixo dos teus pés. Até que eu pise em todos eles e você... Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Né? Então, de modo que Jesus está sentado ao lado do Pai. Por que ele está sentado ao lado do Pai? Porque ele também é Deus igual ao Pai. Ele é filho, né? E nós somos filhos, uma vez aceitando a Jesus, né? Somos co-herdeiro de Cristo. Cristo, como filho, também é Deus, e ele é o dono de tudo. A mim me foi dado todo o poder nos céus e na terra, né? Ou seja, Jesus manda em tudo, né? O Pai deu a ele esse poder, né? E os três se comungam numa só pessoa. E o Espírito Santo, quando a igreja de Cristo for arrebatada, ele vai junto, irmãos. Ele não vai ficar aqui. A palavra afirma, irmãos. Aleluia, Pai. Surimicanturia andalabaia. A palavra afirma, irmãos, que quem não tem o Espírito Santo não tem como ser arrebatado. É ele que vai conduzir nós até Jesus nas nuvens. É ele quem vai nos conduzir, irmãos. É o Espírito Santo do Senhor. É ele que vai nos conduzir. Você não tem como subir por sua conta própria. Você não vai subir de asa delta. Você não vai subir de balão. Você não vai subir de avião. Você vai subir conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Se é que você tem o Espírito de Deus. Se você aceitou Jesus. Se você foi batizado em águas correntes principalmente. Se você vive em perfeita comunhão. Se você anda segundo a palavra de Deus. Você será arrebatado pelo Senhor. Você vai encontrar com o Senhor nos ares, nas nuvens, conduzido pelo Espírito Santo do Senhor que habita em você. Será dessa forma, né? Aí o Espírito Santo será tirado, né? Isso aqui vai arder em fogo. Isso aqui vai ficar a coisa mais horrenda que existe na face da terra, né? Quando a igreja de Cristo subirem. Entendeu, irmãos? Aí virá a tribulação, os 3 anos e meio de tribulação. Será coisa horrenda. Entendeu, irmãos? E aí o Espírito Santo do Senhor será tirado. Entendeu, irmãos? Então, teme, né, a Deus, porque Ele pode todas as coisas. E Deus, Ele é composto de o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há 3 deuses, irmãos. Há um só Deus. Há um só Deus. Não há 3 deuses. Deuses, escreve com letras minúsculas. Deuses há milhares, milhões, bilhões de deuses. Quem são os deuses que a palavra fala? Deuses. Deuses são os ídolos, tanto os vivos como os mortos, né? São ídolos, né? Esses são os deuses. E também juntamente com eles, ou igual a eles, ou semelhante a eles, são as autoridades constituídas que têm poder, né, para te colocar atrás das grades, ou para te libertar, para te tirar de lá, através dos processos movidos pelos advogados, né? E os magistrados são deuses. Deuses com letras minúsculas. Deus somente se escreve com letras maiúsculas. Deus, no maiúsculo, tá? Ainda que as últimas 4 letras sejam minúsculas, mas o D é maiúsculo. Eu escrevo só com letras maiúsculas, Deus, de um modo geral, né? Deus, Jesus e Espírito Santo. Eu menciono os 3 quando eu escrevo somente com letras maiúsculas, porque eles são seres divinos, né? São seres divinos, né? Eles não são criados, né? Os anjos são criados por Deus. Qual Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, os 3 juntos são Deus. Deus com letras maiúsculas. Deuses, já disse e repito, são os ídolos, né? Deuses são os ídolos, né? Então, todos, né? Os ídolos mortos e os vivos
São deuses porque as pessoas veneram, as pessoas adoram, as pessoas, entre aspas, aqueles que não conhecem a Deus verdadeiramente. Que o homem e a mulher que conhecem a Deus, o verdadeiro Deus, ele não adora ídolos, ele não venera ídolos, ele não tem ídolos, portanto ele não tem deuses, né? Ele tem apenas... Então aí, você quer ter ídolos, as pessoas têm ídolos em todos os lugares, né? No futebol, na música, no cinema, nas novelas, né? Esses ídolos são tidos para essas pessoas como Deus, porque eles largam tudo para assisti-los, para vê-los, para estar onde eles estão. Eles largam tudo, né? E aquelas pessoas que vão na igreja costumeiramente, que não são verdadeiros crentes, também agem da mesma forma, porque não são convertidas, né? São pessoas que gostam da igreja dos crentes, vão na igreja dos crentes, mas não são convertidas. Por esse motivo elas vão também, gostam também, adoram também, veneram também da mesma forma, né? E Deus fala em relação aos deuses, né? Tá bem claro no Salmo 82, né? Salmo 82, né? A palavra fala sobre os deuses, né? Fala, o Senhor habita no meio, o Senhor está no meio dos poderosos. Habita no meio dos deuses, né? Para quê? Exatamente para julgá-los, né? O Senhor está no meio dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Eu falei habita, não é habita não. O Senhor está no meio dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Quem são os deuses que o Senhor está falando aqui na sua palavra? São os juízes. O juiz faz o quê? O juiz julga. Né? E o Senhor afirma isso. O Senhor está na congregação dos poderosos. O Senhor julga no meio dos deuses. Porque a função de juiz é julgar. Né? E o Senhor julga junto com eles. Né? Julga junto com eles. O Senhor está lá exatamente para julgar juntamente com eles. Todo juiz que pedir a orientação de Deus numa causa para poder julgar, o Senhor é com ele, o orienta e ele consegue dar um bom destino no seu julgamento. Aquele que não pede, com toda certeza, não será. Né? Agora, esse julgamento pode ser para soltar, como pode ser para prender. Pode ser para absolver, como pode ser para condenar. Depende da necessidade. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça também. Deus é justo. Né? Deus é justo. Né? Deus é justo. Então, ele pratica a justiça. E nós temos que aprender também a praticar a justiça, né? E a obedecer e de todas as formas que nos for imposta e nos for obrigado a obedecer. Amém, irmão? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fica todo mundo na paz do Senhor Jesus. Amanhã estamos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome